De experiente produtor de rádio a stand-up comedian pronto a subir a palco com um espetáculo a solo. Duarte Pita Negrão trabalha na RFM desde 2012. Em 2020 apresentou o Café da Manhã com Mariana Alvim, Pedro Fernandes e os humoristas Luís Franco Bastos e Salvador Martinha. No verão de 2021 estreou-se no palco do Tivoli em Lisboa, a convite do colega Salvador Martinha, num espetáculo ainda com máscaras à mistura no público. Atua também no palco comédia do Nós Alive 2022, tem feito stand-up regularmente, por exemplo, no Lisboa Comedy Club, e em 2024 lança-se aos espetáculos a solo com Luzes. Vai ser apresentado pela primeira vez já no dia 14 de maio no Teatro Vilaré em Lisboa e no dia 20 de maio é a vez do Porto, no Passos Manuel. Podem também ouvi-lo na rubrica Dudas de um Nombre, de segunda à quinta, à tarde, na RFM. Eu sou o Gustavo Carvalho e hoje no Humor à Primeira Vista, Duarte Pita Negrão. Bem-vindo, Duarte. Olá, obrigado. Humor à Primeira Vista. Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da UCLA e melhor internet móvel da DEC Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone. Há aqui uma coisa muito curiosa sobre o teu trajeto, que eu diria, na comédia, que é, já começas, Tarde. diria, mais tarde. És velho. Mas não sei velho. quantos anos é que tens. Tenho 39. 39, mas, ou seja, começaste mais ou menos mais a sério nos últimos 4 anos. Sim. E de repente já tens um espetáculo a solo. Eu diria que é até bastante, ou seja, foi um progresso bastante rápido, eu diria. Tens um emprego fixo, além da comédia. És pai de 2 filhos, pelo que percebi, até bastante novos. Sim, muito pequeninos. Como é que se gera isto tudo para de repente em 4 anos, desde que começaste mais a dedicar-te à stand-up comedy, já tens um espetáculo a solo? Eu fui muito empurrado para o solo. Porque eu não faço muitas coisas tipo, bora fazer, e faço. Não, foi um bocadinho. Empurrado por quem? Pelo Salvador. Eu fui empurrado por muita gente para a comédia. Por muitos amigos, eu trabalho, o Nilton, eu escrevi para o Nilton no início, ele empurrava-me também, o Rodrigo Gomes, que é quem faz a manhã da RFM, empurrava-me também. Estás a dizer, escrevias na rádio? Escrevia na rádio e também escrevi no 5 para a meia-noite. Okay. Depois o Salvador e o Bastos deram-me aquele empurrão, e o Salvador é um chato, portanto o gajo era mesmo tipo, faz. Tem uma da graça, o gajo convenceu-me a fazer, eu marquei, tive ali, ele deu-me os contactos de tudo e depois-me assim, puto, se calhar é demais, não? De repente volta atrás, tipo, bacana, então. Estás a dizer, marcaste Tivoli para este espetáculo? Marquei, sim. Marcaste Tivoli. Até depois como é que é o processo? Não é Tivoli, desculpa, Vilaré, enganei. Ok. Não, imagina, desmarcava. Pois é isso que eu era isso que estava a perceber. Não, és maluco. Marcaste Vilaré e ele ainda assim achou. E ele assim, se calhar é demais. Não, mas depois lá estivemos a falar e tal, ele é super preocupado, é uma cabeça muito engraçada. E teve-me a ajudar sempre nesse sentido. Só que imagina, estavas a dizer, é um processo rápido, bem rápido, mas eu não começo do zero. Porque eu, na verdade, já escrevo para humoristas, já faço coisas há muito tempo, já tenho contacto com humoristas há muito tempo. Quando tu tens esse contacto tão constante, quando vais a palco, não vais a palco a zeros. E mesmo a tua maturidade, quando tu vais a palco com 22 anos, não é a mesma como tu vais a palco com 30 e muitos. Regra geral, vais mais ensaiado, a tua escrita é um bocadinho mais madura. Não é o meu caso hoje em dia, curiosamente tenho estado a torná-la menos madura. Fico progressivamente mais selvagem e mais puto. Ok, mais selvagem. E um bocadinho mais puto também. Okay. Vou dizendo, eu não tinha muito, não recolhia muito a vernáculo e hoje em dia estou completamente a cagar. É muito diferente. Mas sim, ou seja, na prática não começo mesmo do zero. Ok, e até porque já tinhas feito algumas vezes stand-up antes de... Sim. Antes de 2021. Escrevi um texto e fui completamente empurrado a fazê-lo, o que fiz no Cais a Rir. Acho que com a Catarina Matos. Era MC. Sim, era MC. Fazia a curadoria da noite. Era. E foi lá que me estreiei. E depois fiz também no EDM. E depois ainda fiz umas noites assim avulso. Tipo no... ferroviário. Ok. Mas parece-me interessante que quando tu começas a fazer o Café da Manhã e lá está, tinhas o Luís e o Salvador também a fazer contigo, és empurrado por eles, ou seja, comediantes já estabelecidos,
sentes-te logo um bocadinho mais confiante, ou não? Sentes-te super No confiante. sentido de, É epá, diferente. estas duas pessoas que são boas naquilo que fazem. Dizem para eu fazer também. Exatamente. Dizem que assim, né? vai fazendo, foi fixe. Às vezes tu sais e dizes, E não tu foi já fixe. os conhecias antes O Salvador do eu já café da manhã? conhecia, porque Ok. o Salvador, eu conheço o Salvador de miúdo. Ok. Mas além disso, ele já tinha estado no café da manhã há muitos anos. Exatamente. E eu aí também estive com ele lá. Não criei um grande rapport, mas é uma pessoa que eu sempre gostei. Portanto foi mais fácil. E ele ajudava-me, puxava por mim. E estava ali sentado ao meu lado, sempre também. Era engraçado que nessa altura, eu todos os dias que saía do programa, saía com ideias. Tipo, estávamos ali só a bater bolas. Certo. E um gajo lembrava Ideias para stand-up ou mesmo para para stand-up, a para rubrica? rubrica, para tudo. Ok. Muitas vezes para stand-up, sim. Porque na altura o Luís tinha uma rubrica, o Salvador tinha uma rubrica e tu também, ou seja, eram 3 rubricas do humor, De humor, ali no café da manhã, nas manhãs da RFM, sendo que 2 eram de 2 comediantes já estabelecidos e tu estavas mais ou menos a começar, sentias mais pressão também por isso de pá, estou aqui a jogar com malta Sentia. que honestamente estava numa liga Epá, assim. numa liga, não é? 1, 2, 3. E pronto, Sentia, mas imagina, eles chegavam invariavelmente entre as 7 e as 8 da manhã. E a minha rubrica era às 7h45. Quando eles chegavam depois da minha rubrica, era um alívio. Era um alívio. Mas eles realmente davam-me apoio, portanto eu não posso dizer nada. Sim. Também Mas diziam o que eu fosse que é fraco. que. Porque é um ambiente meio estranho. Eu acho que nenhum outro comediante teve essa experiência de estar a começar Ao ou lado. estar ao lado de OGs, não é? Exatamente. O que é que achas que isso trouxe também para o processo de escrever texto, de pensar comédia? Porque estás logo ali a ter um contacto direto com. É como teres um com- professor mais próximo. Sentias isso? Em alguns casos, sim. O Bastos é menos interventivo, mas o Salvador ajudava-me bastante também. E o Bastos também. Mas o Salvador ajudava-me muito. Tipo, o Salvador tem uma escola de verdade na comédia. Ele gosta muito que as coisas tenham um fundo de verdade, quanto mais verdade elas forem, mais engraçadas elas são. E isso motiva um bocadinho também a forma como eu vou escrevendo. Depois ele também dizia uma coisa que eu não faço assim muito, mas que era, ok, tu apresentas as piadas, tu dás-me logo 3, 4 boas piadas sobre uma coisa, mas construíste-me um setup, mas não me deste uma solução. Tu estás-me a apresentar um problema, a explicar-me o problema, tem graça a apresentar-me o problema, mas não me dás uma solução. Arranja-me uma solução. Ele é um gajo que muitas vezes na comédia dele ele apresenta-te as coisas e depois assim, portanto a minha proposta é, e faz-te a proposta. Eu não faço muito isto, mas ele tem muito este formato de comédia que é muito Certo. engraçado. E eu acho que ele puxava muito por mim. Ok. E eu tinha mencionado no início, tinhas também a questão de teres um trabalho fixo. Estás a fazer, vais frequentemente, por exemplo, ao Lisboa Comedy Club. como Sou eu referi. residente lá. És residente. Sim. Portanto, isso obriga às noites, às vezes. É verdade, uma durante vez a por semana, vez por 2 vezes por vais, semana vou lá. com filhos ainda pequenos e um trabalho fixo. Como é que é também gerir esse ponto de, ainda por cima agora, como vais apresentar um sol, quer dizer que estiveste a trabalhar em texto, traz pelo menos 1 hora e qualquer coisa. Tenho uma hora. de Eu acho, texto eu tenho. para fazer. Eu não adoro muito tempo de sol. É uma coisa que a mim me chateia. Hoje em dia, honestamente, acho que 55 minutos de sol para mim está bom. Não sei se tem a ver com fomos educados a consumir menos tempo as coisas, mas eu realmente começo a ficar cansado. Sim, eu tenho isso trabalhado. É um bocadinho, é um apanhado de muitas coisas que eu tenho de comédia que eu acho que combinam todas e depois tenho um embrulho mais relacionado com a minha vida. Não querendo revelar muito, que é daí de onde veio o nome Luzes. Como é que eu faço esta gestão? Era mais difícil quando eu fazia as manhãs, que eu estava a fazer as manhãs, estava a produzir as manhãs e agora já não estou a produzir as manhas. Isso era mais complexo, porque é um bocado inimigo Que é uma natural. coisa recente. Sim, tem 2 semanas, tem 3 semanas. Que é uma coisa que é um bocadinho inimigo natural, porque imagina, eu deitava-me à 1 da manhã e depois às 6 estava a pé, ou às 5h30 estava a pé, e isso era um bocado mais duro, até porque um dos meus filhos não dorme bem. Portanto, acaba por ser um bocado, estás um bocado no fio da navalha. Mas pensa assim, para mim, Isso às vezes, desculpa interromper, isso às vezes é fértil também para ideias, ou seja, ter essa. o cansaço não, estares no fio da navalha sim. Pois, exato. Estás no fio da navalha sim, porque tu dás por ti em situações surreais, mas estás muito cansado não. Mas ao mesmo tempo, se não estivesses cansado, não estarias no fio da navalha, portanto. Sim, de acordo. Sim, é verdade, mas o não dormir eu acho que pode ser um deal breaker. Claro, Tu não aguentas, claro que sim, não é? claro que sim. Até porque, não, e depois chegas a palco e não tens cabeça, não é? Claro. Tens que estar fresco a atuar. É. Sim. Mas ias dizer que, portanto, o fio da navalha traz-te. É um terreno fértil às vezes para, Às vezes para histórias, tudo o que acredito. honestamente, tudo o que é coisas que te tirem, que não seja só tu. É muita gente estar sentado no sofá a pensar em porcaria, é espetacular. Mas às vezes, tipo, merdas com putos, merdas de casamentos, isso traz-te sempre
E depois é uma coisa que muita gente já viveu e que se calhar só não verbalizou. É relacionável. É bastante relacionável, sim. Ou seja, tu podes sempre falar sobre isso, dependendo um bocado também da personalidade que tu inventas para palco, ou que se calhar não tens que inventar, porque muitas vezes a tua personalidade é um bocadinho aquilo. No meu caso específico, o que eu sou em palco não é 100% o que eu sou. Naturalmente aquilo é um exagero. Mas é um bocadinho o que eu sou. Há ali um fundo de verdade. Há ali eu atrevo-me a dizer que mais do que um fundo. Sim, há um bocado. E eu tenho que beber disso, porque isso é a minha verdade e eu acho que é o que pode ter graça. A tua escrita depois em palco também foi influenciada pela forma como escrevias rádio, porque grande parte do trabalho de um produtor em rádio é escrever para as pessoas que estão no ar. Como é que isso acontece? Porque normalmente um comediante estabelecido, digamos, depois já é convidado por uma rádio para fazer uma rubrica. Tu foi um bocado o processo inverso. Claro, foi foi como inverso, começaste na rádio a fazer uma rubrica e depois é que passas para stand-up. Pois é. Como é que isso depois também se Na verdade, altera, como eu fazia muita atualidade na rádio, não tinha muito do meu humor. O meu humor não é atualidade. Tipo, eu não faço muita atualidade. Eu posso ter um apontamento aqui ou ali, mas não é humor de atualidade. Sim, mas tecnicamente, ou seja, até porque a rádio parece-me que é um meio às vezes semelhante a escrever para comédia. A rádio e o fazer stand-up têm coisas em comum, no sentido de ideias curtas, sintéticas, certo. punchlines, coisas desse género. Não é? Sim, é verdade. Acho que há coisas em Tens comum. que atalhar. Exatamente. Tens que atalhar, tens pouco tempo para dizer as coisas. Não pode ser palavroso. Não... Certo que há um problema, eu sou palavroso. É uma questão, eu sou palavroso. O que me levou a falar muito rápido. Eu tendencialmente falo muito rápido. Falo rápido em palco, falo rápido na rádio. Às vezes é um problema, porque às vezes as pessoas percebem menos bem o que eu digo. Mas é o que é. Olha, também eu não mudei completamente o meu formato de falar, até porque eu acabo por falar um bocado como penso. É quase à mesma velocidade. Então, efetivamente, o que acontece é às vezes, atrapalho, mas as pessoas não percebem. O gajo vai trabalhando, vai tentando tornar mais acutilante o pensamento e se calhar também as pessoas. Ainda sobre esta ideia de vais atuar muitas vezes ao Lisboa Comedy Club, ou seja, um espaço para novos comediantes surgirem, um ambiente mais underground da comédia, onde também podes testar o teu texto, mas depois também vens de uma relação, não é? Próxima, diria, com o Luís e o Salvador, ou seja, acabas por ter noção tanto de como é que é estar numa liga acima, usando a expressão que usei há bocado, de como é que é esse nível, como é que essas pessoas pensam, e depois os outros que são exatamente o oposto, estão no início de uma eventual carreira na comédia. O que é que vais percebendo dessa experiência em que te vais dividindo entre o underground e comediantes mais estabelecidos? Da forma como eu olho para isso, que não sei se está certo, imagina, há gajos no Comedy Club que são umas máquinas. Tipo, tu olhas para são umas bombas. Não sei se já lá foste. Já. Pronto, claro. ou se foste muitas vezes ou não. Talvez umas 5. Pronto, ok. Has de ter apanhado noites boas, noites más, gajos bons, gajos maus. Hoje em dia, há noites realmente muito boas em que tu tens um nível muito bom. A questão é que todos os comediantes têm processos um bocado diferentes. Por exemplo, o Salvador. O Salvador é um gajo que tem as coisas um bocado pensadas. E depois é um cavaialho. O Bastos é um gajo que leva tudo esquematizado, o gajo sabe tudo o que é que vai dizer. O gajo é uma máquina. Certo. É espetacular. Viu há pouco tempo a testar texto, a maior parte pela primeira vez, e depois no final até lhe estava a perguntar se estava a experimentar pela primeira vez. É uma máquina, e ele não parece um papel não. assim, tudo escrito. Viste as palavras e o que ele diz são quase o mesmo. Não vi isso. O gajo é super metódico. Não lhe roubei o papel, mas vi que ele estava muito tudo escrito, não é? Claro, e é suposto. O gajo é muito metódico, é um espetáculo. No plano dele. Agora, depois tu vês a malta ali do Comedy Club, aquilo são miúdos que não tiveram, por exemplo, esse Salvador e o Bastos. Não havia tantos sítios para atuarem, pouco mais ou menos, como hoje há em Lisboa. E o Comedy Club trouxe-te, o atuares, se tiveres disponibilidade e quiseres muito, às vezes 3 e 4 vezes por semana. Tu consegues, na boa, atuar 3 e 4 vezes por semana em Lisboa se tiveres tempo. Eu não tenho. Mas há quem tenha. E tu vês uma evolução das pessoas e de repente vês... O Sinel fez uma noite que foi o Wrong Comedy. E no Wrong Comedy ele convidava quase sempre uma pessoa do Comedy Club. Okay. Ele tinha com ele o Miguel Vaz, que era o opener dele, que agora até lançou um solo no YouTube. Foi? Exatamente. Okay. Foi. Não sabia que era um solo, sabia que era. Solo, mas uma coisa acho que é para aí 15 20 minutos. É isso. Exato, estava a chamar solo Exatamente. Por conveniência. Mas sim. E eu estava a falar com o Miguel e ele disse uma coisa gira, que foi: esquece, a malta de Comedy Club que vem aqui, que ele convida, corre-lhes sempre bem.
tipo, partem sempre, porque têm um ritmo de comedy club, têm 10 minutos. Pá, que estão completamente limados. Quase toda a gente tem 10 minutos, estão completamente limados. Exato. Quase toda a gente chega aqui 7, 10 minutos que partem. E a verdade é essa, a verdade é que tu tens gajos a um nível que tu, se calhar, consideramos ligas inferior, não é? Porque não são estrelas, muitos deles nem sequer são figuras. Epá, e de repente chegam ali, epá, e aquilo Como já tem rodagem. não tem nada a ver. Tu tens pessoas que são muito melhores, que vão a palco, mas não têm as horas de voo. Tu dizes assim, ok, então este gajo é muito melhor. Não é verdade. Tem aqueles 10 minutos que são muito melhores. Claro. Mas isso faz uma grande diferença. Tu poderes atuar faz mesmo uma grande diferença. Porque permite-te experimentar, permite-te brincar, permite-te descobrir-te e permite-te descobrir o que é a tua personalidade em palco. E a tua personalidade em palco depois vai dizer tudo o que tu escreves e fazes. De repente é tipo, ok, eu fazia esta piada no início. Hoje em dia não me identifico nada com isto porque o meu boneco já não é este. Tipo, eu descobri-me. Já não cabe. Sabes quem é o Miguel Neves? Sei, claro. Pá, o Miguel Neves é espetacular. Tipo, eu adoro o gajo. E o gajo tem uma coisa que é entre ele e o palco. É uma coisa que eles diziam muito lá no Comedy Club, se não estou errado, era um gajo que é o Tiago Pereira, que dizia que entre ele e o palco não há nada. Entre ele e as pessoas não há nada. Tipo, todos nós temos um filtro de alguma personalidade, uma coisa. O Miguel chega ali e está à conversa contigo, ele está à conversa contigo. É ele. É não ele. E é incrível ver isso. E eu acho que isso vem obviamente, com alguma personalidade que tu tenhas, vem de ti, mas também vem com o tempo. O Pedro Alves também é muito assim. São pessoas que hoje em dia estão à conversa com as pessoas. E isso vem porque eles têm horas e horas e horas de voo. Claro. E então como é que foi essa evolução de agora escolher texto para entrar no solo? Porque acredito que já tinhas coisas, Tenho coisas escritas antigas. há 4 anos que já não cabem. Há muitas que não cabem, há algumas que cabem. Aliás, eu tenho um dos meus primeiros beats que vai de certeza, que eu adoro, e que casa com... Quando dizes que vai de certeza, quer dizer que ainda não está fechado Não está o 100% texto. fechado. Okay. Não está 100% fechado o texto, porque eu vou começar a ensaiar agora. E eu, Como é que são esses ensaios? primeiro vou começar a fazê-los eu sozinho. E depois, a dada altura, terei que ir, porque há uma componente cénica no espetáculo e eu vou ter que ir, porque imagina, eu podia ter feito isto só um solo, era eu, um microfone e nem precisava de um banco, porque eu não me sento, mas a minha vida deu umas voltas e isso era o que ia ser. Eu tive para fazer este solo eu tive para marcar este solo ano passado, no verão, e depois aconteceram umas coisas e eu mudei um bocado o chip e só marquei este ano e decidi fazer uma coisa um bocado diferente. Um bocadinho mais conceptual, porque eu podia fazer um stand-up puro e duro. Mas depois decidi, eu não sei se vou fazer mais solos. Eu espero bem que sim. Mas, se vou fazer vou fazer o que me apetece fazer. E acaba por ter uma componente um bocadinho nada mais cénica, um bocadinho nada mais de conceito, mais performance. E isso, se calhar para os puristas de stand-up, até é batota. Para mim era o que me apetecia fazer. Portanto, olha, aquela saber. Sei lá, depois eu também... Sabes o Blocks, acho que é o Blocks, do Neil Brennan. Neil Brennan, sim. Pronto. Saiu o ano passado ou este ano? Sim, o ano passado, eu acho que em janeiro ou dezembro do ano passado. Ele agora vai ter um novo espetáculo solo também. Acho que saiu agora, tipo há uma semana ou há 2 semanas também. Estão a sair muitos espetáculos a solo por acaso nesta altura na Netflix. Mas ias dizer o Blocks do Neil Brennan, que já tinha apresentado alguns espetáculos também conceptuais. Pronto, é isso. Essa altura que também foi uma das coisas que me levou a pensar, eu se calhar consigo fazer uma coisa. Se calhar não é mal fazer não tem mal fazer uma coisa assim. Claro que não. Não tem. E ele tem uma coisa gira, por exemplo, ele ensinou-me que o espetáculo não tem que acabar para cima. Eu já tinha aprendido isso no net. Sabes, no net. Sei. Dana Gatsby. Dana Gatsby, exatamente. Mas essa eu diria que é um bocado de... É uma coisa à parte. É uma coisa à parte. Uma coisa à parte. Até porque beneficiou de uma série de coisas, nomeadamente do Zeitgeist. Ela também tem a alavancagem e a explosão que ela tem um bocado por causa disso. Sim. Mas eu achava que ia dizer Zeitgeist hoje, não achava. Não, senhor. Eu acho que é uma estreia desta palavra no estava à espera. Sim. Não, mas eu acho que, por acaso, sobre na net, eu acho que na altura houve muito essa discussão de se era um solo de stand-up ou não. Eu acho que é. Eu também acho que é. Acho que é. Depois, e mesmo que não seja, não interessa. É só um bom espetáculo. Mas é isso que eu, a certa altura, acho que é isso. Qual é a necessidade de tu estás a pôr um nome naquilo? Isso, o que é? Isso às vezes também é uma questão que surge com o Mike Birbiglia. Também faz assim solos de... É só uma história e ele vai pontuando com piadas. Normalmente é só uma história, o espetáculo todo. E também tem muitos aspectos cénicos. O James A. Caster também tem muitos aspectos cénicos no solo. O Bo Burnham tem imensos aspectos cénicos. Portanto, eu acho que não... Eu percebo essa ideia do... Por isso, estás a fazer o que gostas de fazer. É um bocadinho isso. E se aquilo for bom, isso é que importa. Espero bem que sim. Se não for, também olha, ganda azar. Tentei uma coisa e não resultou. Também não veio mal ao mundo. Mas estavas a dizer, o Neil Brennan ensinou-te a que os solos não precisam de acabar num alto. Não precisam de acabar para cima, podem acabar menos para cima.
E eu lembro na altura de estar a pensar: olha que engraçado, este gajo não sai com risos. Ele não sai com risos, ele sai com uma reflexão Zeca. Zeca também parece que estou a dizer mal da reflexão dele. Não, mas sai com uma reflexão, está tudo bem, não há mal nenhum. Tipo, além de estar a desconstruir o formato, ainda desconstrói aqueles mitos de tens que meter a tua melhor começas com a melhor ou acabas com a melhor. Caguei para essa merda, o gajo faz o que ele quer fazer e está a curtir. E realmente resulta bem. E também acho que são esses tipo de espetáculos que depois fazem o formato crescer, transformar-se. Há pessoas que vão achar melhor, outras pior, mas ou seja, passa a ser uma coisa mais abrangente, não é? O Three Mics dele também. Exatamente. E não, tu disseste o Bo Burnham, e o Bo Burnham para mim, eu lembro-me de estar a tentar mostrar o Bo Burnham a amigos e eles dizerem: não tenho que perceber isto. Está um gajo a cantar. Estás a gozar? Estou a ter um gajo a cantar. Eu lembro de, eu volto e meia, volto ao final do What. Quando dizes amigos, humoristas. Ex-amigos. Merdas é o que eu quero dizer. Não, mas humoristas não, amigos mesmo. Imagina, tens o. Eu volto invariavelmente ao final do What, volto ao final do Make Happy. Às vezes só ao trailer do Make Happy. O trailer do Make Happy que está no YouTube é espetacular. Porque ele tem logo ali meia dúzia de reflexões sobre. O final do What, estava-me a tentar lembrar. Qual é que é? Oh my God, Mr. Burnham. Exatamente. É isso. Oh my God. É incrível. É incrível. E eu lembro-me da primeira vez que vi. Eu gostei imenso do What. Já agora está no YouTube. Está no YouTube, exatamente. Eu vi o What porque o What foi recomendado pelo. Como é que chama? O gajo do Breaking Bad, o Jesse Pinkman. Não me lembro agora como é que a chama, é qualquer coisa. Aaron. Acho que é isso, é capaz de ser isso. Aaron Paul. Já vou confirmar, mas eu acho que também está a soar isso. Parece cantor de R&B. É o Aaron Paul, exatamente. Não tem nada. Mal. Não tem nada a nome da ator. Aaron Paul. Mas pronto. E ele recomendou. E depois o Bo Burnham comentou. E eu achei, graças à interação deles, e depois fui ver o What. Merda, é incrível. Eu por acaso tenho mais na memória. O início do What. Estava a pensar nisso. Que são tipo 15 minutos de macacada. De macacada, exato. E algumas delas até muito juvenis, mas ele era super novo. Sim. E o Make Happy eu voltei a gostar. Is he king or is he in a gay porn? Tem lá essa parte. I can't control my school. Eu também vou ao Make Happy e lembro-me de ver o Make Happy. O Make Happy eu vi no dia do meu casamento, para relaxar de manhã. A sério? Descrédito, estava tipo quieto a ver o Make Happy. Não podia ver mulher, minha mulher estava alguns a vestir-se. Em casa dela estava tipo. Mas viste tudo? Acho que vi tudo de manhã, estava tipo de manhã para uma cerveja a ver o Make Happy. Tipo, sabes como é que é a vida glamourosa de um homem que se vai casar? E eu lembro de estar a ver. Mas porquê que escolheste ver o Make Happy? Porque foi mais ou menos na altura, acho eu. E eu gosto muito do Make Happy. Um dos meus padrinhos adora o Make Happy, dos meus melhores amigos. Adora, estávamos a ver os dois lá em casa e tal. E aquilo relaxa-me. Relaxa-te. E eu lembro-me de estar a ver a primeira vez o Make Happy e eu estava a gostar. Eu estava a gostar do Make Happy, aquilo era muito engraçado. As músicas têm muita qualidade. O country song adoro. É incrível. E depois chega ali, a meio eu já estava a ficar um bocado tipo, estava a ficar cansado. Estava a ficar meio cansado. E de repente ele entra no final rant do Kanye, o Kanye Rant. Can't handle this, sim. Man, que é arte, aquela merda. Até a certa altura eu estou tipo assim, ok, eu não estou a ver um gajo que está a fazer stand-up. Eu estou a fazer um artista que está a fazer arte que por acaso toca em stand-up. E efetivamente o Bo Burnham é essa merda, basta ver o Inside. Sim. É espetacular aquele gajo que realmente tem coisas a dizer, coisas diferentes, e ele próprio também está sempre a brincar com o formato, e tu estás sempre ali no limbo, não sabes se ele realmente é doente mental ou não. Spoiler alert, provavelmente é. São todos. Talvez. Sim, são todos, man. Conan é. Sim, mas eu acho que essa ideia de desafiar o formato acrescenta sempre alguma coisa. Não, mesmo que depois o resultado final não seja bom, está a acrescentar alguma coisa. Exatamente. Uma coisinha. Eu diria que o make-up no final pode deixar um bocado depressivo antes de um casamento. Então não deixa. Pois? Não, sim, está bem, mas é tão bom. Imagina que eu só consigo ver aquilo e ficar feliz. Aquilo é tão bom por um lado. Esse é o objetivo. Deprime porque ele tem 25 anos e eu pensei, filha da puta, nunca vou fazer esta merda. Exatamente. Filha da puta. E eu acho que depois a música final, depois do Can't Handle This, portanto, que é gravada, que é o Are You Happy? Também fecha aquilo mas muito que já bem. Mas que já é mesmo. Já é down, mas já fecha aquilo bem. Fecha o conceito muito bem. Adoro também. Mas isto para dizer, estamos que o final do espetáculo não tem que ser um momento up, pode ser. Não, mas é uma questão coisa... mais de formato. Estamos a falar só de quebrar formato. Sim, mas eu ia te perguntar a propósito disso: é que preocupa-te então passar uma mensagem nesse final? É isso? Imagina, eu, por definição,
por definição, era um bocadinho. Eu não tenho grande culpa para stand-up com mensagem. Não teria grande culpa stand-up com mensagem. Porque há essa. Eu acho que o que às vezes pode acontecer mal é isso. É seres preachy ou quebrares uma. Às vezes no coaching. Não, e uma mensagem que seja. Eu preciso que seja uma coisa específica o suficiente da vida da pessoa para fazer sentido. Se for uma superficialidade, sim, uma banalidade, não é? Exato, é isso. Tipo janta com amigos. Sim, não, a verdade é. Eu não sou muito a favor de stand-up com mensagem, mas, e isto é um grande mas, eu acho que se tiveres alguma coisa a dizer, quanto mais próxima ela for da verdade, mais fixe é. Isto vem um bocado da Escola Salvador. Eu acho que tu deves falar daquilo que queres falar. E às vezes aquilo que queres falar, atenção, eu não sou. Isto era uma discussão que eu estava a ter com Miguel Neves no outro dia, uma discussão, uma conversa. Tanto eu como ele, portanto era uma conversa. Tu não tens que ir para palco exorcizar demónios. Tipo, aquela ideia de que é terapêutico estar em palco é um bocado de bullshit. Na forma como nós estávamos os dois Achas que é mentira, então? Mais ou menos. E acho que o processo de chegares a palco, o processo de trabalhares o que queres dizer é terapêutico. Estares em palco e receber miminho por aquilo que estás a dizer, não sei até que ponto é que é assim tão terapêutico. Até porque muitas vezes tu vais lá, dizes as coisas, elas não correm bem e se calhar aquilo manda-te mais para baixo. E se correr bem, também não te dá a caminha contente que tu querias receber. Porque no fim é fixe, tu és o maior do mundo durante uns segundos e depois é tipo, ok, estou aí agora tu continuas na merda. Tipo, está tudo igual. Sim. Eu acho que a parte mais de exorcizar os demónios é mesmo o trabalhar o texto no sentido de teres abertura suficiente pessoal para abordares um tema que se calhar é difícil para ti e depois conseguires desconstruí-lo. Eu também acho que é isso. Eu acho que aí é que. Eu também acho que sim. Acho que é sempre uma coisa que é uma questão de chegar lá. E eu acho que é sempre interno, nunca externo, no sentido de não é pelas pessoas se rirem daquilo que eu exorcizei o demónio que tinha. Sim, não é? de acordo. Exato. Pode acontecer uma coisa que é tu, ao verbalizares uma coisa que é tua, que achas que é tua, sempre, claro. e perceberes que há ressonância. Mas eu acho que isso, lá está, mas eu acho que isso é sempre no trabalhar o texto e nunca no sol, não é? Não, no sol não, mas num bar em que tu percebes, espera aí, sim. Afinal, claro. Há 700 pessoas que sentem esta merda. Sim. Quer dizer, sou um bar com 700 pessoas. Sim, é um grande bar, é o maior bar de sempre. Mas sim, exatamente. Ou seja, mas essa ideia da mensagem está mais ou menos ligada à ideia também de, usando a expressão que disseste, exorcizar os demónios. Isso foi também uma coisa para ti foste pegando nas coisas que se calhar eram difíceis e falávamos do fio da navalha no início. Certamente nesse fio da navalha surgem complicações, digo, claro. Às vezes coisas banais do dia-a-dia que para nós parecem sem dúvida, casamento, muito grandes. filhos, sim. Eu agarro em tudo. O meu stand-up acaba por ser muito sobre mim e sobre as coisas que eu faço na minha vida. Eu tenho uma componente performativa. Ou seja, eu não estou quieto no mesmo sítio. Eu falo muito, há uma teatralidade associada que também pode ser considerada por muita gente tipo meio batota. Atenção que no vídeo que está no teu Instagram da tua atuação no Nós Alive, eu danço. Há dança e t-shirt rasgada, camisa aberta e água. E água, sim, exatamente. Mas isso também porque, imagina, um animal de palco. Não, mas imagina, aí foi super forçado. Porque o Alive é um palco muito específico. Tu tens que ir para lá fazer macacada. Exatamente. Tens que ir para lá fazer macacada, porque senão a malta está. Por isso a atuação do Salvador sim, há uns anos, é uma loucura. O que estava ali era uma loucura. Como é que ele diz? A partir da meia-noite não faço stand-up. Era assim uma coisa desse género, sim. E depois foi só uma viagem. Eu estava lá, no palco, estava lá no palco aos saltos. Exato. Naquele final em que ele está lá aos saltos com a malta toda. E destroem parte do palco. Exatamente, a essa altura tirou-se, acho que o C ou uma coisa qualquer e atirou-se para o palco 1 média. E sorte de tirar-nos de lá, entretanto. Estás a falar dos exorcizar demónios, não é? Sim, naturalmente eu vou buscar um bocado a isso. À minha vida, vou brincando um bocado com essas coisas e a minha personalidade também foi mudando em palco nesse sentido. Eu inicialmente, porque falava de coisas um bocado mais de quando eu era puto e não sei o quê, era a falta de uma palavra um bocado melhor, era um bocado mais conas. Era tipo e de repente, que não desapareceu na totalidade. Certo. Isso ainda existe. Fica, não é? Fica sempre. Não deixas de ser isso, não é? Mas estou a ficar mais zangado à medida que vou crescendo. Estou a ficar um velho chato.
Portanto, há tipo aqui, a certa altura, tu vais trabalhando isso, não é? Sentes com mais autoridade para te chateares com a vida. Para refilar. Achas que é isso, não é? Acho que a certa altura tu É o Larry David em nós, aparece com a idade. Não, exatamente. É o Larry David em ti que, de certa altura, tipo, odeia toda a gente. Estás a ver? Todos nós temos um pequeno carapeto também. O carapeto é um, Sim, pá, sim. o carapeto é um chato, estás a ver? E está-se bem. O gajo é bem fixe, eu curti bem o gajo. Mas acho que é o ponto perfeito de esta ideia de em palco curarmos alguns problemas que vamos tendo na nossa vida para falarmos do John Mulaney. John Mulaney. E especialmente do último espetáculo que ele Baby J. apresentou, o Baby J, que está disponível no Netflix, em que ele aborda os últimos anos da vida dele. Sim. A Que, rehab quer do dizer, gajo, sobretudo. se alguém teve anos tumultuosos foi ele. Foi pai, Separou-se, entretanto. Separou-se, foi pai. Olivia Mann. E, exatamente, e meio que se separou também, mas acho que. Ele está separado da Olivia Mann. Não, mas ou seja, acho que houve ali uma fase de Foi, não. separar e depois volta. Bem, mas Não isso já são fazia ideia, agora relações fiquei triste. mais amorosas. Não, mas está. Está tudo bem? Ok, pronto. Estão juntos, eu estão vivo juntos. através de celebridades. Tu Sim, não me tires exatamente. isso. Não. Tu não me tires a felicidade A de outras Olivia Mann pessoas. também fez parte do Daily Show. Ela tem imensa graça também. Há ela é um super discurso dela também naquele prémio no Mark Twain Awards, Que é bom. que é ótimo. Adorei a intervenção dela, que acho que foi quando o Jon Stewart ganhou. É o que me está a fazer sentido. Tem que picar ter isso. sido Adoro. Tenho que picar isso. E ele teve Não era Mark- na Não, Mark reabilitação. Twain Award? Mark Twain Award é o Comedy Award. Sim, que foi atribuído ao Chappelle aqui há uns anos. Aqui há uns anos, Que tem exatamente. aquela cena do Colin Jost que é espetacular. Do Colin Jost. Talvez... Imagina, vai o Kenan Thompson do SNL, vai o Michael Che do SNL, que vamos ser sinceros, são da mesma etnia de Dave Chappelle. E depois há o Colin Jost, Sim. que dificilmente, se eu Também tivesse é de do escrever SNL, um branco, mas não é. seria o Colin Jost, tipo, é o branco genérico. E imagina, todos estão a falar da importância do Dave Chappelle para eles. Do que é que ele... Tens razão, estava aqui a confirmar, é isso mesmo. É isso mesmo. Tipo, Em o que é que ele 2019. fez, o que é que ele fez por eles, o que é que aquilo representou na evolução da comédia negra, aquelas coisas todas, e de repente chega a vez do Colin Jost, que é o terceiro, e tu dizes mesmo, o que é que este gajo vai dizer? E o gajo diz, and I'm here to honor Mark Twain, que é a melhor merda, tipo, parte a sala, tu vês a cara do Chappelle, o Chappelle morre. É espetacular. Não To lembro me, deste. that's Eu acho que não vi comedy. este. Man, vê, epá, o gajo arranca com a punchline, é maravilhoso. Eu acho que não vi esse. Man, é extraordinário, tens que ver, and I'm here to honor Mark Twain. Eu lembro que o Neil Brennan tem um também nesse. Também está muito bom, também é interessante. Tem vários. Mas pronto, o da Olivia Mann, eu acho que é quando o Jon Stewart ganha, que é uns anos depois, também é ótimo. Isto para dizer, John Mulaney, Baby J. anos atribulados, Baby J, que antes de irmos ouvir um beat do John Mulaney, tu foste ver ao vivo. Eu fui ver ao vivo, fui a Baby Londres, J. exatamente, com o Rui Mirama, que já esteve aqui, e com o Miguel Neves, o outro mundo que estávamos a falar. Que também já teve aqui, mais ou menos, ainda em tempos da Esques FM, fizemos um episódio especial com ele e o Carlos Pereira também. Ok, boa, que não boa. está em lado nenhum. Exatamente. Não vão procurar. Felizmente para o Miguel Neves. diria. Era uma loucura. Era uma loucura. Foi sim, o sim, quê? Eles sim. estavam a gravar o Barman para aí, não? Não. Isto Foi antes ainda? Eles, muito antes. Ok. Isto terá sido 2018, 2019. Ok, já há muito. então. Já. Ok. Mas estavas a dizer, foste ver Fomos ver, pá, reunimos. a Londres? Fomos ver a Londres, foi um grande espetáculo, foi muito giro. Não é igual ao que está na Netflix, porque ele fez, naturalmente, mais ou menos 5, 10 minutos introdutórios para ali. Só para Londres, presencial. relacionados com coisas de Londres. Pá, que eram, eu nem me lembro bem, mas eram hilariantes. Era sobre, a certa altura, sobre um E resulta para pessoas portuguesas. resultava perfeitamente que era Resultava? genérico Ok, suficiente. ok, Era era só genérico. sobre ele ter estado num parque qualquer onde há um memorial para animais que morreram na guerra. Que ele adorava, que ele tipo, tu estás à espera de que é tipo um burro. Tipo, aos animais que lutaram e morreram na guerra. Não tiveram opção. É uma merda que diz. E depois disto ele vai para uma corrida ao armamento com a história da Laika ter sido posta num foguetão em que ele diz, pá, ela sobreviveu, mas provavelmente tiveram bem dificuldade em voltar a metê-la onde quer que seja depois disso. Ele diz, tipo, os americanos levaram aquilo bem a sério e os russos provavelmente estavam tipo só
Let's see how dog goes. É fixe. Let's see how É porque às vezes há comediantes internacionais que têm vindo a Portugal, às vezes há a cena muito genérica de como é que vocês dizem, é pastel de nata ou como é que epá, não é? Pronto. Epá, não tenho vagar Que é o para que é, isso. que é o Mas que não foi nada disto. Isto não sim, foi nada mas não disto. foi, não é? Ou seja, foi uma coisa mais abrangente para todos perceberem. Porque ele também deve saber que há pessoas de outros países que estão a ir ali Claro, a ver, claro. não é? Não, e atenção, sem desprimor, eu não sei de quem é que estás a falar especificamente, Não eu vou- tenho não um vou na minha mencionar, cabeça que estou a pensar estou em a pensar num que vi há pouco tempo, que não foi um espetáculo especialmente bom até. Em Portugal. Em Portugal, sim. Ok. Que teve essa entrada. Epá, e o John Mulaney está muito mais à frente. Está muito mais acima, não é? Sim. Mas portanto, depois viste na Netflix. Piquei, sim, vi o espetáculo todo outra vez. Ok. Vi o espetáculo todo uma segunda vez. Quando saiu já não o sei todo, naturalmente, mas. Tens esse hábito de ir ao estrangeiro ver. Não, Agora comecei até- com o Mulaney porque Foi? adoro Ok. o Mulaney. Depois queria ver a Taylor Tomlinson também a Londres, mas acabei por não conseguir ver. E ainda tive para ir ver o Tom Segura a Madrid. Eu não adoro o Tom Segura, é importante isto. Eu não adoro, mas primeiro ele faz-me rir porque é um excelente contador de histórias. A forma que ele conta qualquer história é maravilhosa. Mas tive para ir ver o Tom Segura a Madrid e acabei por não ir. E lembro-me de comprar, acho que comprei bilhete para ir ver o Bill Burr com o Bastos à República Checa, mas depois na altura aconteceu uma cena na minha vida e acabei por não A conseguir ir. República Checa. Uau. Yeah, pá, acho que era a República Checa. Não, se calhar não. Aproveitar para viajar. Se calhar não era a também, sim. República Checa, se calhar estou a inventar e se calhar era a Hungria, já não me lembro. Mas era assim, era um país. Mas era Sim, bizarro, não era é? Madrid, Não exatamente. não era aqui ao lado, não é? E acho que foi muito giro. Eles foi um grupo de malta Uhum. e eu acabei por não conseguir ir e tenho pena, porque também o Bill Burr também acho que um bocadinho. Há bocado estavas a dizer que com o Neil Brennan tinhas aprendido que os espetáculos podiam acabar num tom mais dark, mais baixo, não é? Que não puxasse a pessoa para cima. Com o Mulaney, o que é que vais apanhando dele? O que é que achas que aprendes com ele? O Mulaney foi importante para mim no início porque o Mulaney falava muito sobre coisas que eu sentia. Tipo, a comédia relacionável dele era para mim. Uhum. Ele tem um beat sobre estar sempre suado das costas, tipo, I am damp all the time. I am damp now and I will be damp later. E eu lembro-me de pensar, esta merda é a minha vida. E depois, o Mulaney é um comediante que é claramente que é de escrita. E tu notas isso no humor dele. Ele tem apontamentos que são claramente de quem escreveu aquilo super bem. E inicialmente, como eu também escrevia mais, aquilo tinha mais a ver comigo. Tipo, aquilo falava mais para mim nesse sentido. Então estás a dizer numa fase em que ainda escrevias para outras pessoas. Sim. E tinha outra coisa também que era, ele era muito limpo. A comédia dele era muito limpa. E eu inicialmente identificava-me com isso também. Tipo, pá, este gajo está a fazer uma comédia sobre ele, mas não está a ofender ninguém, não está a ser woke, não está a ser nada, está só a ser um gajo divertido. E com muita graça. Claro. Exatamente. Epá, e é espetacular, mas sem estar a dirigir isto a ninguém, a falar um bocado da vida dele, Está só a fazer as piadas de que ele gosta. É um bocadinho isso. E depois grita muito. Ele falava muito alto, agora menos, o Baby J menos, porque pronto, se calhar tiraram-lhe uma coisa que o fazia gritar muito. E então aquilo eu acho que no início influenciou um bocado a forma como eu olhava para a comédia e eu realmente ria-me com o gajo. Relacionavas-te, não é? Relacionava-me, sim. Não sim. com essa parte de. Não, da droga não, porque eu não droga, sabia, não. que eu descobri mais tarde. Pois é que eu também diria que isto vai ser um estereótipo, não é? Mas ele não parece o tipo de pessoa que De todo. consumisse droga, não é? Pera, ele parece um Ou apresentador de melhor, rádio dos anos 50. podia consumir, mas não. Sim, não de uma forma dramática, não Não é? ao ponto de precisar de ir para reabilitação, que foi o que lhe aconteceu já várias vezes. O Baby J, só as explicações de droga dele no Baby J são de morrer a rir. Tipo, o gajo a dizer o que é que ele misturava com o que é que ele misturava. Ele tem uma entrevista, já não me lembro com quem. Com o Fred Armisen, acho É com o Fred Armisen? Acho que sim, que ele está a explicar. Não? Talvez, Eu não pelo sei. menos vi essa sobre o Baby J. É isso que estás a dizer? Não, é? estou a dizer sobre a quantidade de droga que ele consumia então e não que é. ele ia para o Quora. Sabes o que é o Quora? Sim. Eu adoro o Quora, man. Eu perco-me no Quora. Onde as pessoas fazem perguntas no Yeah. fundo, E depois é uma espécie de Reddit, mas que só pergunta-resposta. só não é? pergunta-resposta e sem qualquer tipo de credenciais de resposta. Sim, a exatamente. não ser votos, que é o que eu acho mais fixe. E as perguntas são ridículas. Imagina, tipo, quem é que ganhava, o Son Goku ou o Super-Homem? E é tipo, pá, a pergunta tem tipo 2.000. E alguém explica detalhadamente porque é que é o Super-Homem, estás a ver? Ou porque é que é o Son Goku. E eu dei essa merda toda. E pá, teve graça que eu ouvi-o a falar disso. Só que ele estava a falar sobre como é que ele foi à procura de como é que ele arranjava maneira de contragir algumas drogas que ele tinha.
Era tipo, como é que eu posso anular esta droga que eu tomei? E alguém explicava, tens que tomar não sei o que, não sei o que mais. Então o gajo combinava downers com uppers, com tudo e mais, mas para estar nivelado. E o que acontecia era que ele estava impecável. Havia uma drogado dos dois lados. Sim. Mas eu estava a dizer, há uma conversa com ele no YouTube, com o Fred Armisen, que também é comediante. Também acho que era o gajo de Portlandia. Exatamente, e esteve no SNL, em que ele está a entrevistar o John Mulaney e os dois realizadores do Baby J. Ok. E logo ao início, é uma das coisas que eles dizem que ele queria que aquilo fosse ao mesmo tempo um espetáculo que tem não sei quantas mil pessoas a assistir, mas que fosse uma coisa quase segredada de isto é uma cena para nós, tipo, não vão lá fora contar. Tipo, isto e é ele diz isso, ele tem essa frase ele tem essa frase especificamente no espetáculo. E ou seja, era ao mesmo tempo parecer uma coisa grande, de um espetáculo grandioso que está na Netflix, tem muita gente a assistir, muito procurado, mas ao mesmo tempo que seja uma coisa íntima e para nós. E porque ele tem essa componente em todos os espetáculos dele, tanto o Comeback Kid como mas mais o Kid neste, Gorgeous são... estás a dizer a grandiosidade. A grandiosidade, sim, o intimismo é neste. Exato, é isso. Realmente é, e ele está mais, apesar de ter um fato mais arrojado, ele, na verdade, ele está muito mais contido. Mesmo a polpa dele está mais para baixo. Vamos ouvir um beat que tu selecionaste, que não é do Baby J, mas recomendo que vão ver. Tu me mandaste-me outro que é do New in Town. Que é, portanto, sobre quase um lema que uma pessoa que ele encontra na rua lhe diz, que é Eat ass, suck a dick and sell drugs. She said this to me. I walked past her and she said, and I'm quoting, "Eat ass, suck a dick and sell drugs." Very dirty, yes? A very upsetting thing to hear, yes? I'm sorry you all had to hear that, but at least you all got to hear it as a group. I was alone out there that afternoon. And she said this totally unprompted. Eat ass, suck a dick, and sell drugs. It wasn't like I had paused in front of her and been like, what should I do with my life? So I walk away from her with this to-do list. And I like structure, I like a to-do list. It did dawn on me that list of things does get better as it goes along, when you really think about it, because it starts in a pretty rough place. It starts with just about the worst task a to-do list can start with. But by the end, you have your own small business. And isn't that the American dream when all's said and done? A primeira coisa que ele diz que é as pessoas malucas têm um unlimited. Ele diz, não me lembro qual é a expressão que ele usa, mas ele diz que tem tipo uma biblioteca ilimitada de coisas que eles dizem que para eles não significam nada, mas que para mim significam tudo. Sim. E isso para mim é muito engraçado. Também ele é um gajo atento, ele apanha as coisinhas, as coisas têm graça. Tem que ser voyeurista, não é? Tem que estar a assistir. E há muitos humoristas que são isso. Tem que ser observadores. E há uma fase também no humor em que é isso. Quando tu começas a fazer mais humor é tipo, isto dá beat até meio doentio. Tu estás passaste agora por uma fase assim para este sol? Não és muito desse de. Não vais apontando. Não vou apontando quase nada. Às vezes lembro-me de uma coisa e penso, isto é fixe. Ou uma coisa qualquer que os meus putos fazem ou dizem, eu digo, ok, isto é giro. Tens algum pudor em ir buscar coisas dos teus filhos, por serem pequenos, de família? Tens um bocado esse pudor de isto é íntimo, isto é familiar? Ou... Porque o Baby J, quer dizer, o gajo a abrir. Mas é sobre ele, não é? Sim, claro que é sobre ele, mas é uma abertura. Eu falo dos meus filhos e há ali 2 ou 3 coisas que eu se calhar não devia dizer. Mas. E confirmas com a tua esposa? Não, ela não faz ideia. Ela não faz ideia que vais dizer. Não faz ideia. Está a descobrir agora. Provavelmente está a descobrir agora e provavelmente também descobrirá no sol, mas aí será tarde demais. Agora já está! Agora já foi anunciado. Divórcio. Ela não. E tens receio disso? Não especialmente. Não especialmente, porque eu também não. Então estás confiante. Porque imagina, eu acredito que todas as coisas que eu digo, por mais algumas delas selvagens que sejam, tu percebes que elas não são bem verdade e algumas delas percebes que vêm de um lugar, tipo, uma pessoa que não gostasse dos filhos, que não nutrisse real amor pelos filhos, não diria aquilo. Por mais, é uma brincadeira, mas uma pessoa que, tipo, tu ouves, aquilo é amor, não é mais nada. Obviamente que, até porque aquilo faz sempre parte do setup para uma piada. Eu também falo dos meus filhos como os adorando. Claro. Não falo dos meus filhos como deixando uns idiotas, não é? Porque
Epá, que há momentos em que um gajo acha que é tipo, falas, não acredito, isto é o meu E filho. por isso é que os amamos também. Exato. Quer dizer, não tenho filhos, mas. Epá, há de ser por causa disso, espero eu. Há determinados assuntos da minha família que eu acho que podiam ter graça a falar, mas que eu não falo, porque não são meus. Uhum. Dos meus filhos, tudo o que eu faço é muito genérico para não ser também ofensivo. Abusivo, não é? Sim. E atenção, eu digo ali coisas um bocado hardcore, mas é sempre meio. Mas tu percebes que vem sempre de um tom de gozo, espero eu. Eu lembro que o Eduardo Correia da Silva ele fez um espetáculo em que falava da sogra. E depois ele esteve aqui no podcast a falar desse espetáculo que ele lançou no YouTube, que era o Zé Ninguém. Sim, tinha um grande cartaz. E lembro-me dele também mencionar algo deste género de eu quero falar sobre portanto ele a falar com a mulher se ela estava confortável em ele falar da sogra, e ela não é uma cena abusiva, não é? Não, então estás à vontade, nem quero saber, descubro depois. Ok. Ou seja, é um bocado essa a o mesma lógica. Mulaney tinha isso. O Mulaney tinha isso com a mulher dele, a dizer-lhe tipo, pá, podes falar de mim, just don't call me a bitch. E o gajo disse, puto, a fasquia está mesmo moeda baixa, puto, eu posso fazer uma data de coisas até aí. Portanto, eu falo um bocado da minha mulher também. Não sei, vamos ver o que é que daqui mas sai. não tem, ou seja, não é algo que de que vais falar e não estás com receio de uma reação. Não, tenho mais receio, imagina, há uma componente mais emocional que sobre essa parte pais, final, portanto, que não será necessariamente no final, ainda Ok. tenho que perceber bem onde é que eu vou colocar. Que é uma coisa que acaba a ser mais pessoal e acaba por abarcar uma grande parte da minha família, e isso é uma coisa que eu tenho que ter um bocado mais cuidado, e aí validei com eles. Validei com eles tudo. Fora isso, falo da minha tia-avó, mas que já morreu, também não tenho nada a dizer a ninguém. Portanto, não tenho nada de especial a apontar a ninguém, acho eu. Foste ver o John Mulaney a Londres e, pelo que soube, foste com o Miram e com o Miguel Neves, aproveitaste para fazer stand-up em inglês. Atuámos lá os dois. Tu e o Eu Neves? e o Neves. Claro. E essa vertente de stand-up, de fazer stand-up em inglês, o que é que te traz? Eu não tenho feito. Okay. Houve uma altura em que fazia. Estava a fazer. O Comedy Club tem aos domingos noites em inglês. Ainda tem, não é? Ainda tem. É uma coisa que e há mais. E há um mais circuito em inglês. exato. Atenção, é um circuito meio estranho. Agora também já há em francês. Há francês. Sabes quem é a Laura? Sei perfeitamente. Mas tenho visto mais. Ou seja, humoristas franceses que vêm cá e têm uma noite específica. Ontem ou semana passada havia uma noite russa no Comedy. Ok, não estava a falar. Também não estava de todo. Não estava. No Comedy Club, na sala de baixo do Comedy Club. Ok, não fazia ideia. Havia uma noite russa. Ok. Mas de stand-up comedy. Espero bem que sim. São russos todos juntos. We drink vodka. Mas sim, tiveram. Foi de stand-up. Eu na verdade fiz 2 ou 3 vezes em inglês antes de ir. A primeira foi. A segunda foi um bomba horrível. A terceira já foi melhor, e lá em Londres acho que até correu bem. Foram atuar onde? Atuámos numa noite também de um português que está a atuar lá muito em inglês e que também já tem umas coisas de ator, que é um gajo que é o Jomi Cruz, o Jomi, que é um fixe e é um bom host, e foi um grande bacana, e já atuou cá também umas vezes connosco, e eu gosto muito dele. Que atua lá com outro amigo que agora não me lembro, que também é português, que também é fixe. São os dois fixes. Ok. Ele é português ou já é... Ele é português. Ou é filho de portugueses, não é? Honestamente já não te sei dizer. Isso já me estás a fazer as perguntas sobre ele. Sei que ele existe e é novo. Jomi Cruz. Jomi Cruz. Nunca tinha ouvido falar. Tem lá uma noite, que eu agora não me consigo lembrar. É o Freaks Comedy, Comedy Freaks. Comedy Freaks London. É isso mesmo. Fomos lá, atuámos, a sala estava ok, tinha 60 pessoas. Ou 50 pessoas, mas imagina, eu depois de voltar ainda atuei umas vezes em inglês, comecei a ter um bocadinho mais rodagem, finalmente estava ali com 7 minutos com os quais eu estava confortável em inglês, ainda a limar um bocado, mas depois parei, eu tive parado aí uns meses, e de repente quando voltei a atuar, já não me apeteceu em inglês tão cedo, se calhar hei de voltar, mas eu acho que o que te pode trazer, honestamente, para um humorista, nem tanto, a não ser que sejas o André de Freitas, que agora vai estar em tour pela Europa e também vai atuar cá em inglês. Atua muito, ele atua bem em inglês. Sim. O gajo é máquina. Perdeu parte de um dedo.
Pelo que eu percebi. Eu vi qualquer coisa disso no Instagram. Foi o quê? Não sei bem, acho que foi ele disse que foi um acidente no ginásio. Ele estava todo drunfado, não estava em palco a falar disso. Não sei o que é que lhe aconteceu, mas bem. Mas pronto, ele a não ser que seja isso, pá, pode trazer, quanto muito cá em Portugal, uns empresariais porreiros, pá, que é um bocadinho, vamos ser sinceros, em comédia, ao meu nível, tu vais buscar algum dinheiro aos empresariais, não é? Ouvi dizer que tens uma história gira com um empresarial. Epá, fomos fazer um empresarial. Que não vamos dizer onde, mas... não vamos dizer onde. Mas que imagina. Mas que ouvi dizer que pá, tinha uma história muito gira. Mais uma vez fui eu, o Neves e o Mirama. Fomos os três fazer um empresarial e imagina. Chegámos lá, a pessoa adora stand-up, vai ser muito fixe, vai correr tudo muito bem. Epá, e chegámos lá e eram, não sei, 200 pessoas, 150 pessoas que estavam a jantar. Não havia palco, não havia foco, ninguém sabia o que é que estava a acontecer. Eles estavam podres de bêbados. Imagina. E de repente já estavam a começar a fazer brindes e a correr à volta das mesas. Pá, eles estavam lançadíssimos para a festa. E de repente disseram, vão entrar agora, está bem? E nós, não. Está bem, pronto, ok, vai ter que ser. Mas pronto, está ali um foco, não sei o quê. Não, mas vocês estão aqui, é muito bom. E vai ser fixe, vai correr tudo bem. Epá, e entra, do nada, sem avisarem, de repente lançam, dizem só, pessoas, não sei o quê, agora stand-up comedy com o Rui Mirama. E entrou o Mirama. Pá, para uma sala que não faz ideia o que é que está a acontecer e que não querem saber. E mesmo assim o Mirama nós tínhamos que fazer à volta de 20 minutos cada um. 15, 20 minutos. Na minha cabeça era 15 minutos cada um e estava safo. Epá, e entra o Mirama e faz trooper uns bons 26, 27 minutos. Bem. Vai falando com toda a gente, as pessoas até se divertem, ele brinca, o gajo é muito querido, é muito simpático, é um bom host. Portanto, imagina, aquilo foi muito fixe, as pessoas estavam-se a rir, apesar de estarem 90% estava-se a cagar. Mas ele estava a conseguir. Só que depois as pessoas, imagina, as pessoas vinham e tentavam tirar-lhe o microfone para falarem elas. Era um caos. Depois entra o Neves, que entra numa onda super agressiva. Começa a apertar com eles, diz mal lá do sítio de... O dono que nos convidou era de um sítio qualquer. És de onde? Sou não sei o quê. Estou-me a cagar para isso. Estou-me a cagar para esse sítio de merda. Mas mesmo assim teve ali uns bons 15, 20 minutos a batalhar. Entrei eu, fiz 6 minutos e saí. Imagina, brinquei um bocado com eles, aquilo estava, a malta já estava tipo, vocês querem curtir, não é? E eu disse, estava-se bem, disse 2, 3 piadas, ok, obrigado, malta, um abraço assim. E nós saímos e eu pensei, é aqui que se forjam os combatentes, porque isto foi horrível. Foi a guerra. Foi exatamente antes de irmos. Foi antes de irmos, foi o nosso, exatamente, cada um com a sua. O vosso serviço militar obrigatório. Foi para aí, foi isso. Eu só pensei, estes já estão-se a cagar para mim. E depois no final. Eu lembro que nós estávamos a ir para casa, estávamos os três a ir de carro, acho a ir para o Comedy Club, onde fomos atuar a seguir. E o Mirama só dizia assim: malta, está-se bem. Esta guita é a guita que vamos usar em Londres daqui a 3 semanas, que isto foi de Natal. Isso foi para irem ao Milênio. Foi incrível. Foi muito giro. Não sabia que estava relacionado. Mas pelo que percebi, ainda tiveram alguma dificuldade em sair do espaço. Tínhamos um carro a bloquear-nos e o Mirama estava a tentar arranjar a forma do gajo vir tirar o carro, já me lembrava disso. Pedi ao DJ, porque nós estávamos atrasados, eu supostamente ia atuar ao Comedy Club e era importante naquele dia. E eu acho que estava alguém a bloquear-vos o carro? Não, estava a pensar porque é que era importante. Não sei se estava alguém do... Já não me lembro. Estava alguém... Era de um programa qualquer que ia lá ver e era importante nós estarmos bem e estarmos sharp. Ok. E o gajo estava a bloquear o carro. Imagina, o Mirama foi pedir: olha, desculpa lá, nós precisamos mesmo de sair. Achas que podes avisar alguém? E o DJ: claro que sim. Quieto. Está bem no fim da música. Cola com outra música. Está bem. Eu depois, a altura o Mirama foi acho que um bocado mais duro. Não, imagina, é a escala de dureza do Mirama. É super querido. Deve ter dito: vá lá. E a pessoa foi tipo, ok. Lá chamou alguém. O gajo vem a passo de caracol, lá tira o carro. Temos 20 minutos para sair, 15 minutos para sair. Mas pronto, lá vocês tiveram que interromper a festa depois do stand-up. Foi tudo horrível. Desculpa, o veículo com... Exatamente, dos humoristas que querem sair com a calda entre as pernas depois do horror que isto foi, especialmente o último. Foi super. Mas é que um gajo não faz os empresariais, raramente faz pelo espetáculo. Raramente faz pelo valor de espetáculo. Atenção, há malta que consegue virar bons empresariais. Sim. Como o Pedro Alves, que eu estava a dizer há bocado, é muito competente em empresariais. Ok. Para percebermos também um bocadinho mais do... Tenho só uma pergunta sobre o Luzes. Diz-me. Disseste que vai ser mais temático, portanto há aqui uma ligação com o título, é isso?
Vou ter luzes. Eu nestas coisas sou muito literal. Exatamente. Não, mas ou seja, há uma ligação De texto. com a eletricidade na tua vida. Não, mais ou menos. De alguma Sim, forma não. relacionado com lâmpadas. Não, isso? mais com. Sim, mas mais com a noção de luzes, mais com a noção do que é. De que nós. Mas da expressão dar luzes? Na expressão Não? de nós sermos meio luzes uns para os outros. Ok. Imagina, tipo. Aliás, é o que dizes na em descrição, depressão, exato. quando pensas nessas coisas, se passam sempre períodos um bocado mais negros e tu precisas sempre de um bocado de luz. Ou lá, nós, por defeito, temos meio de medo do escuro, não é? Do Ok. desconhecido. E a luz dá-nos sempre ali um bocadinho. E muitas vezes essa luz é trazida por amigos, é trazida pelos pais, é trazida por os filhos, pelos casamentos, pelo que for. Ou seja, todas essas coisas são pequenas luzes que alimentam a tua vida, não é? Eu lembro-me quando estava a tentar explicar isto, mais uma vez, ao Miguel Neves, que parece que ando com o gajo. A quantidade de vezes que falei dele aqui, pai, estava-lhe a explicar e eu senti-me meio envergonhado. Pai, quando lhe explico, o gajo caga-se a rir e diz-me: man, é que eu me estou a rir da explicação, eu estou-me a rir de ti por teres vergonha de apresentar uma vulnerabilidade poética. Estás a ver? Eu, quando expliquei ao Salvador, o Salvador disse: puto, vão gozar contigo quando tu explicares, não vão? E disse: claro que vão. Mas Estás pronto para essa vulnerabilidade? Porque acredito que já testaste essa parte? Não, essa parte ali. vai ser ali. Se for merda, seja, merda é. Honestamente, se essa parte for merda, merda é. E acaba por ser nevrálgica porque eu acho que é um fio condutor, o que acaba por parecer um trocadilho manhoso, mas é um fio condutor do que é a luz de todo o espetáculo, na verdade, que para mim está um bocadinho unida através daquilo. Eu vou tentar fazer uma coisa conceptual que pode sair completamente furada. Eu estou a trabalhar com pessoas que me parecem muito competentes, portanto vão-me ajudar nesse sentido. É a WSA que está por Estou com a WSA, que é a agência do Salvador. sim, e da estou com Bomba? o Vasco, que é quem faz as luzes de Comédia à la carte. Ok. Ok. Então isto cenicamente vai ter mesmo uma grande aposta. Eu não sei se vai ter ou não, nós ainda não falámos muito bem sobre isso, mas é uma pessoa a quem eu entrego. Eu entrego-me à WSA, que tem sido incrivelmente. Claro. Incrivelmente, tem dado um apoio extraordinário, tem sido umas grandes máquinas. E também o Vasco vai estar a ser. As vezes que eu falei com ele foi sempre a tentar numa de arranjar soluções e não sei o quê. Agora vamos começar. Estamos a um mês do espetáculo, mais ou menos, um pouco menos. Quase a esgotar Lisboa, vamos lá. E vamos tentar. Vamos tentar que saia daqui uma coisa que vale a pena ver. E por agora, datas em Lisboa: 14 de maio, Porto, 20 de maio. Sim. Lisboa está próximo de composto, esgotar, sim, está quase portanto, se aproveita ainda, eventualmente mais datas. Não me querendo atravessar, não posso atravessar, dependerá, vai depender um bocadinho da recepção deste espetáculo. Se corresse bem, eu gostava de fazer uma segunda data, não sei se será possível, não sei de todo. Eu gostava que escutasse, gostava de fazer uma data. Também gostava que escutasse essa e fazer outra. Eu gostava que escutasse essa e fazer outra. Claro. Gostava de fazer 20 datas se desse, quer dizer, Sim. ou pelo menos até me fartar. Quem diz Lisboa diz Porto. Gostava sim. de fazer, depois eventualmente, se essas corressem bem, até gostava de fazer outros sítios. Claro. Claro que eu levo, um bocado pela natureza do espetáculo, levo uma componente cénica atrás. Que pode ser mais difícil de replicar em teatros mais pequenos ou coisas desse género. Por exemplo, o Passos Manuel lá em cima no Porto, não sendo uma sala grande, tem um bom palco que me permite eventualmente replicar isso que eu quero tentar fazer aqui. Ok, fixe. Portanto, todo o aspecto cénico do espetáculo consegues transportar para. Espero bem que sim. Ainda nem sequer está definido, portanto, eu estou a falar um bocado em. Está um bocado no erro. Vamos ver, vai ser só uma lâmpada. Vou ser eu ligo e desligo. É isto, malta. Só uma lâmpada. Duarte, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Até ao espetáculo podemos também ouvir-te, obviamente, na RFM Dudas de um Nombre. 6h40 da tarde, sim, mais ou menos, da segunda tarde, à quinta, na RFM. Lá está Duarte Pita Negrão a apresentar as suas dúvidas, mais dúvidas do que respostas. Sim, mais dúvidas do que respostas. Mais dúvidas do que respostas. Contrariamente ao que o Salvador pede, não é? Exatamente, que é ou seja, isto é só para esta rubrica é só para provocar o Salvador. Não é? Exatamente. Olha, tens que arranjar soluções. Para terminar, como mandaste imensos 1000 bits, exatamente. Para escolher um às vezes é difícil. Eu percebo. Eu, desses que me mandaste, escolhi aqui um de uma pessoa que associaste ao John Mulaney em termos de estilo, que é a Taylor Tomlinson. Portanto, pedia-te só para justificares um bocado também esta tua escolha. Tal como eu gosto imenso da outros. Taylor Tomlinson. Ela tem um grande ritmo. Tipo, a forma como ela apresenta a comédia dela é com um grande ritmo. Tem uma componente de performance também. Que há malta que diz não, é demasiado estudado, e tu notas isso, realmente ela estuda os ângulos, estuda os olhares, e tu percebes isso quando ela está a fazer. Mas eu acho isso super fixe. Aquilo, o trabalho é muito bem feito. Ela faz
epá, os textos são bons, tem mesmo um grande ritmo, ela tem uma quantidade de piadas por minuto que eu acho que é acima da média, e fez-me lembrar um bocado o John, porque é muito sobre a vida dela, muito sobre... coloca muito ónus nela das coisas, e depois tem sempre visões um bocado absurdas das coisas, que o John também tem. Tem a diferença, que ela é o John com palavrões, com expellatives. Ela diz muito mais palavrões, o John é raro se calhar diz 3, 4 palavrões, se tanto. É menos clean, não é? Ela é menos clean, sim. Mas ao mesmo tempo, mas não é escandaloso. Não é todo. E é muito sobre a vida. Sim. E há muito aquela lenda de que as mulheres, para terem graça, falam de sexo, que não tem nada a ver com metade das comediantes que tu vês hoje em dia. Claro. E a Taylor, eu acho que acho mesmo, das pessoas que apareceram nos últimos tempos, é de longe a pessoa que eu mais gosto. Sim. E ela apresenta agora um novo programa que eu ainda no não CBS. vi. Tem um talk show ou uma coisa qualquer. Tenho visto alguns clipes portanto, no Instagram dela, que se chama After Midnight. Eu já vi no canal do Colbert. A seguir ao Colbert. Ok, eu já apanhei 2 ou 3 pequenas coisas. Confesso que gosto mais dela em palco. Há pessoas que são mais palco. Há muita malta que é muito mais palco, claro, do que apresentação, não é? Claro. Duarte, muito obrigado. O Duarte Pita Negrão está no Instagram em Duarte Pita Negrão. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às sextas. Até um dia. Duarte, obrigado. Muito obrigado. So she gets about halfway down. Everybody's like, she's an angel. She's beautiful. She looked okay. And you ever go to a wedding like, that's your best. Interesting. So don't be scared. Let it resonate with you. So she gets about halfway down, and I start getting antsy. So I go, you know what? I'm going to check out the groom. Because usually at this point in the ceremony, the groom's crying a little bit because she's so beautiful, he's so lucky, they made a mistake, whatever it is. It's part of the experience, and I wanted my money's worth. Those knives weren't cheap. So I look towards the front, not expecting like a blubbering mess of a man, just like a light produce aisle mist, you know? Like a respectful, let's keep those zucchinis damp type of deal. And he was dry as a bone, you guys. Nothing going on. Just another Tuesday for this asshole. It's cheaper to get married on Tuesday. And este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da UCLA e melhor internet móvel da DEC Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.